Hoje nós vamos começar a abrir o capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o 18, para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim o texto das Escrituras: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Até aqui. Pai, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilharmos a palavra nessa manhã, de estudarmos as Escrituras e de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos lhe pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tire qualquer tipo de impedimento de compreensão da nossa mente e que de verdade, Senhor, não seja apenas instruções bíblicas, mas que seja a verdade do próprio Deus ao nosso coração, descendo às regiões mais profundas do nosso ser, transformando-nos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Em Cristo que nós oramos. Amém. Quero compartilhar com os irmãos hoje a alegria de brilhar a luz de Cristo no mundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata de algo muito interessante. Nesse trecho específico da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está tratando de teologia prática. Ele está dando instruções para a vida cristã. Paulo, ele está muito além de querer trazer termos teológicos profundos, e ele o trará aqui, mas a ideia que Paulo traz nesse texto é do quanto a nossa vida precisa ser impactada pela verdade de Deus, de maneira a nos levar a viver essa verdade no nosso dia a dia. Talvez esse seja um dos nossos grandes hiatos da vida cristã. A relação que há entre o nosso conhecimento bíblico e a nossa prática daquilo que nós conhecemos. Talvez esse seja um gargalo da fé na vida de muitos crentes. Não são poucos os crentes aqui, vamos falar do nosso arraial presbiteriano, que tem um conhecimento profundo de Bíblia, tem um conhecimento profundo teológico, de termos, catecismos, confissões, tem uma boa doutrina, porém vão encontrar dificuldade em colocar isso na prática no dia a dia. É mais ou menos como se o estudo teológico valesse para portas adentro da igreja. Então aqui a gente pode fazer termos grandes conversas teológicas, aqui nós podemos fazer perguntas profundas, lidarmos com termos profundos, mas quando nós saímos portas afora, parece que isso não tem nenhum tipo de impacto
impacto da nossa vida. E é contra isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de fundamentos teológicos profundos, mostrando que por causa desse conhecimento e por causa de todo esse fundamento que nós temos, nós precisamos viver de maneira diferente no mundo. Nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo no mundo. E é sempre bom lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto ele está preso em Roma. Ele não está escrevendo uma carta cheia de vitimismo, muito pelo contrário. Paulo está querendo incentivar os irmãos a viver a vida cristã, ainda que tenha percalços nessa vida. Paulo quer que os irmãos entendam que a sua fé faz com que eles vivam de maneira diferente em qualquer contexto em que eles estiverem. Sejam os contextos mais favoráveis, sejam os contextos menos favoráveis. A ideia é de que a nossa teologia, e por teologia eu quero que você entenda, o nosso conhecimento acerca de Deus precisa mudar a forma como nós vivemos nesse mundo. Esse trecho aqui em específico, ele enfatiza a unidade da igreja, a humildade, o amor mútuo entre os irmãos, apontando sempre para Cristo como o maior exemplo de abnegação, de serviço, buscando refletir o caráter de Cristo e a obra do Espírito Santo em nós. Então eu quero destacar aqui 3 aspectos, eu vou usar as próprias divisões do texto, para mostrar como nós podemos brilhar a luz de Cristo nesse mundo e como nós podemos fazer isso de maneira alegre, como nós podemos desfrutar do prazer de brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Em primeiro lugar, eu quero destacar os versos de 1 a 4, onde Paulo nos fala de uma vida de humildade. Então, como eu posso brilhar a luz de Cristo nesse mundo? Primeiro, vivendo em humildade. Vivendo de maneira que agrade a Deus, mas de maneira que não chame a atenção para mim, mas chame a atenção para o próprio Cristo. E dos versos 1 a 4 nos está escrito o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. No caso, a alegria de Paulo, que estava lá na cadeia, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Perceba que Paulo, ele começa esse trecho da sua carta apresentando uma série de 4 cláusulas que devem nos motivar a uma vida de humildade a Cristo. Paulo, ele começa ali, portanto, se, e ele faz 4 afirmações. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: pensem nisso, prestem atenção no que vocês já receberam. Olha só, se há alguma exortação em Cristo, ou seja, se vocês são animados em Cristo, se vocês são fortalecidos por conta de Cristo, se há alguma consolação de amor, se vocês têm recebido consolo nas aflições de vocês e têm percebido o amor de Deus manifesto tanto na graça individual quanto no mover da igreja sobre vocês, se há alguma comunhão do Espírito, se vocês estão ligados a Deus pelo seu Espírito, diga-se de passagem, esse ligados não é porque buscamos o Espírito, é porque Deus nos doa o seu Espírito. Se Deus colocou o Espírito Santo sobre vocês, se como irmãos na vida comunitária há um profundo sentimento de compaixão, em outras versões, na versão Revista Atualizada, fala-se internos afetos e misericórdias, ou seja, se vocês são unidos pela graça de Cristo, a ideia que Paulo está dizendo é o seguinte: veja bem, diante de tudo aquilo que vocês receberam, se de fato vocês o receberam, se de fato não é apenas um conhecimento, vocês precisam agir diferente. Essas cláusulas, na verdade, são afirmações que apontam para as bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Já fomos encorajados, temos a consolação, temos a comunhão com o Espírito, temos afetos carregados de compaixão entre nós. Então, se nós já recebemos isso, isso deve ser uma motivação. Na verdade, isso deve ser uma mola propulsora no nosso coração em direção a uma vida diferente, uma vida de humildade.
Uma vida que faça com que as pessoas percebam Cristo em nós. E aqui, irmãos, isso não é legalismo. Às vezes nós temos uma dificuldade de lidar com alguns conceitos na igreja. A gente fala da graça, e parece que tudo aquilo que a gente fala de prática moral, não, isso é legalismo. Não é legalismo. A graça de Cristo é para que a gente viva diferente mesmo. A graça de Cristo não é para que a gente continue a viver do antigo modo. A graça de Cristo requer algumas atitudes morais diferentes. Então, o fundamento motivacional de Paulo aqui é em direção a essa nova vida. Tanto que ele afirma que, como resultado das 4 verdades que ele apresentou a nós, quais são essas verdades? Consolação, encorajamento, comunhão do Espírito, afetos, compaixão, comunhão com a igreja. Nós devemos ter 4 ações práticas na nossa vida. Ele apresenta aqui um contraponto, né? Se fôssemos no Antigo Testamento, nós íamos falar que é um paralelismo. Paulo ele não trata necessariamente com a ideia de paralelismo, não é a ideia teológica do grego, mas ele trata aqui em específico, olha, eu apresentei 4 argumentos, vocês precisam ter práticas pautadas nesses argumentos. Quais são essas práticas que ele fala? Tem o mesmo modo de pensar. Vocês foram consolados pelo mesmo Espírito. Vocês são encorajados pela mesma graça. Vocês têm o mesmo amor entre vocês. Então pensem de um mesmo modo. E a ideia de pensar do mesmo modo aqui de Paulo não significa que nós vamos formatar o cérebro, né? A HD mental, e vamos colocar todo mundo o mesmo programa com as mesmas coisas. A ideia é que vocês tenham a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Ontem até nós conversávamos sobre isso na reunião do conselho e vimos a manifestação da graça de Deus até quando nós tratávamos de um mesmo assunto por óticas diferentes. Mas o que nos unia? Todos nós queríamos o mesmo objetivo, que era a glória de Cristo. Todos nós apontávamos para o mesmo lado. E Paulo diz, então vocês têm o mesmo modo de pensar, queiram a mesma coisa. Tenham o mesmo amor, sejam unidos nessa mesma motivação de amor. E aqui é interessante porque ele fala o mesmo amor. Você fala, pastor, mas tem outros amores? Tem. Existe o padrão de amor bíblico e existe uma gama infinita de padrões humanos de amor totalmente distorcidos da verdade de Deus. Paulo fala, olha, que vocês olhem para tudo aquilo que vocês receberam. Lembra que o parâmetro são os 4 argumentos, as 4 verdades que ele apresentou em cima. Então, por conta disso, vocês têm o mesmo amor, a saber, o amor de Cristo. Que vocês sejam unidos de alma. E aqui a ideia, eu lembro que antigamente falava-se muito de laço de alma, né? Não é aquele sentido. A ideia de unido de alma é que nós de fato nos consideremos como um corpo, como uma família, que nós nos amemos e nos vejamos como irmãos em Cristo. Lembra quando nós estávamos ministrando na carta aos Hebreus, um termo que, quando ele falava de nós nos sentirmos como irmãos, a ideia ali era de irmãos consanguíneos. Mas como consanguíneos? Consanguíneos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos uniu. Os DNA são diferentes, a tipologia sanguínea é diferente, mas aquilo que verteu na cruz do Calvário é o mesmo. Que nós sejamos unidos nessa alma, desejando as mesmas coisas e unidos de mente, com o mesmo objetivo. Nós podemos, por exemplo, ver esse objetivo manifesto no próprio culto. Eu não sei se você já parou alguma vez para pensar na liturgia do culto. Por que a liturgia do culto é assim? Por que a gente lê um salmo? Por que a gente canta as coisas de acordo com aquilo que é pregado? Por que na hora dos dízimos e ofertas nós frisamos a verdade de Deus, que aqui ninguém está vendendo nada, e que se você trouxer o seu dinheiro sem estar com o coração de Cristo, você perdeu o dinheiro. Você fez um péssimo investimento, porque além de tudo, perder o dinheiro é pecado. Deus não vai considerar isso e você saiu duro. É um negócio horrível para você. Por que no momento do culto tem confissão de pecados? Nós lemos as Escrituras e nos mostramos que precisamos de Cristo. E por que os sermões são voltados para a pessoa de Cristo? Exatamente para que nós tenhamos a mesma mente. Vivamos por Cristo, em Cristo e por causa de Cristo. E ainda nós encontramos a forma como nós conseguimos chegar a essas ações. E a forma como nós conseguimos agradar a Deus, completando, inclusive, a alegria do apóstolo Paulo que estava na cadeia. Ele diz, como a gente faz isso? Então, você olha para as verdades, você entende o que precisa acontecer, e você age em direção a isso.
Como? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Ou seja, se nós vamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, se a gente precisa ter o mesmo sentimento de alma, fomos salvos pela mesma graça, nós não podemos procurar aquilo que é só nosso. É óbvio. Paulo está aplicando aqui tudo na coletividade. O nosso modo de pensar, a nossa prática pessoal não pode ser voltada para nós mesmos, inclusive o culto, viu, irmãos? Inclusive o culto. A gente tem uma mania de, às vezes, medir culto pelo nosso parâmetro. Talvez não aconteça com vocês, isso aqui seja pecado de outras pessoas. Sabe aquele negócio de falar, o culto eu gostei hoje, eu não gostei hoje. Em qual momento o culto foi oferecido a você? Nenhum dos momentos. E veja bem, nós não estamos colocando de fora o gosto pessoal. Eu também não acredito naquele negócio, não, no culto nós não temos gosto. A gente canta o que gosta, a gente fala do jeito que a gente gosta, a gente pensa do jeito que a gente gosta, a gente se une, inclusive, a uma igreja por conta de algumas afinidades. Não é isso. Não, a gente tem que ir no culto, deixa eu ver qual culto que canta as coisas que eu não gosto de cantar, vou para lá. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas o que ela está querendo dizer é que quando nós nos unimos com a igreja, o interesse não deve ser o nosso, não deve ser nos agradar, mas deve ser agradar a Deus. E tudo aquilo que fizermos precisa ser feito com a ideia de agradar ao Senhor. E aí ele fala, então você não busca o interesse pessoal, mas viva humildemente. Faça tudo por humildade. A ideia de humildade, a ideia bíblica de humildade, não é a ideia de coitadismo. A humildade bíblica reconhece quem nós somos em Cristo Jesus. E ela reconhece quem nós somos com qualidades e defeitos, com limitações e potencialidades. A ideia de humildade não é assim, agora vamos todo mundo andar de cabecinha abaixo. Não, não, irmão, não é isso. Às vezes, humildemente, você precisa confrontar um irmão em amor. E como eu faço isso? Sabendo que eu posso cair no mesmo pecado, olhando para ele com graça, mas amando a Cristo acima de todas as coisas. E falando, olha, por causa de Cristo, você precisa consertar e talvez eu precise também. Então, por humildade. Como? Considerando os outros superiores a nós mesmos. Perceba que Paulo usa um termo muito interessante no grego aqui, que é a ideia de considerar o outro superior a você mesmo. Essa ideia de considerar não é necessariamente reconhecer ou qualificar o outro como superior a você, ou se menorizar ou inferiorizar diante do outro. Não é essa a ideia. É de olhar para o irmão como alguém a quem você pode e deve servir. Alguém a quem você foi chamado a servir. Com quais dons e talentos você tenha. Com aquilo que Deus pôs nas suas mãos. Servi-lo em amor, não tendo em vista os seus próprios interesses. É interessante porque quando nós vamos olhar um pouco mais do contexto da igreja, a igreja de Filipenses estava na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade cosmopolita. Era aquele tipo de cidade que tinha gente de todo tipo, de toda raça, de toda nação, de todas as matizes, do Oriente, do Ocidente, de todas as cores de pele, de todo tipo de pensamento. E a composição da igreja de Filipos refletia grandemente a diversidade da própria cidade. Assim como nós aqui. Nós olhamos, eu não lembro se foi a semana passada na escola dominical, não, foi na lição que nós estávamos falando sobre preconceito, que entramos sobre racismo, e me chamou a atenção uma questão, diz que em muitos lugares, quando as pessoas são paradas no aeroporto e são confrontadas com respeito à sua raça, ele diz, eu sou brasileiro. Qual a característica física marcante do brasileiro? O brasileiro é miscigenado. Qualquer um pode ser brasileiro. A igreja de Filipos era uma dessas igrejas onde tinha todo tipo de gente ali dentro. Não tinha uma característica específica de uma pessoa. E isso poderia, irmãos, redundar em competição, em busca de satisfação pessoal. Isso poderia redundar em pessoas querendo que os seus gostos fossem cumpridos ou observados, ou como diz a palavra do momento, respeitados. Ao que Paulo afirma a importância de uma postura humilde diante de todos os irmãos no nosso viver diário. Humildade essa que perpassa as intenções, as motivações
e as ações. Será, meus irmãos, que nós estamos dispostos a colocar os interesses dos nossos irmãos à frente dos nossos próprios interesses? Será que nós estamos buscando a unidade da igreja de Cristo em vez de vivermos em discórdia? Será que nós temos brilhado a luz de Cristo no mundo, vivendo de forma humilde e santa, de maneira que quando as pessoas vêm aqui, falam, peraí, esse povo é diferentão. Mas não é diferentão pelo jeito de vestir, mas eles de fato buscam viver humildemente para brilhar a glória de Cristo. Nós somos chamados a isso. Um segundo aspecto de brilhar a luz de Cristo, de como brilhar a luz de Cristo no mundo de maneira alegre, é olhando o modelo de Cristo. Paulo, ele levanta a régua aqui, ele sobe o padrão. Então veja bem, lembra que nós não estamos falando de moralismo, né? Mas Paulo fala, então é o seguinte, vou dar um modelo para vocês olharem. Olhem para Cristo. Versículo 5 ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nós somos confrontados com a nossa realidade cristã. Porque a ideia do termo cristão é aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que buscam copiar o modelo de Cristo. De uma maneira mais teológica, é aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, foram transformados pelo poder do Espírito Santo, doado por Cristo, e agora não vivem mais um estilo de vida diferente daquilo que eles receberam em Cristo. E Paulo traz algumas conclusões que são profundamente óbvias. Como que eu vou fazer isso, pastor? Tenha em você o mesmo modo de pensar que teve em Cristo. Para que a luz de Cristo brilhe sobre a igreja, sobre nós, sobre mim, sobre você, nós vemos aqui um apelo para que nós vivamos ao modelo de Cristo. E Paulo apresenta o modelo supremo de humildade de Cristo, como Cristo viveu. Diz assim que Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu quero ler essa versão, se você puder colocar na NVI, porque para mim a NVI foi muito feliz na sua tradução desse texto aqui. A partir do versículo 6, na NVI diz assim, que Cristo, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como uma vantagem. Você é Deus. Não vou tirar vantagem de ser Deus. E ele abriu mão disso. E aqui, crianças, lembra que eu falei que eu ia falar uma palavra difícil para vocês? E vocês vão perguntar depois para o papai e para a mamãe o que é. Tranquilo? Ela parece um negócio que tem na feira, mas não é. Aqui nós encontramos um termo que ele aparece uma única vez na Bíblia. E quando o termo aparece uma única vez na Bíblia, lá na teologia a gente chama de apax legomena. Bonito, né? Anotaram? Alguma coisa com legume? Não. É uma apax legomena. É um termo que aparece somente nesse lugar. Você anota aí, chega em casa, pergunta para o papai. O que significa uma apax legomena? É uma verdade bíblica que aparece somente em um lugar das Escrituras e que nem por isso deixa de ser verdade. Ela tem uma profundidade tão grande que ainda que outros textos não repitam o mesmo termo, ela é verdade em si. E qual é essa apax legomena? É quando diz que Cristo se esvaziou. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. A ideia de esvaziar não é murchar, não é diminuir. O termo grego original aqui é kenosis, que vem do verbo kenu. E indica que Cristo voluntariamente, é por isso que eu gosto da versão da NVI, ele voluntariamente abriu mão, renunciou à glória celestial que ele tem. Cantamos aqui, que glória e majestade estão diante dele.
Ele abriu mão dessa glória e dessa majestade para assumir uma posição de servo. Nós estudamos isso na escola bíblica, quando nós falamos dos estágios de humilhação de Cristo, aonde Cristo desceu por nós. Ele desceu na figura humana, e dentro dessa figura humana, que já seria uma humilhação, ele poderia ser um rei, e ainda assim ele estaria humilhado diante da sua majestade. Na sua figura humana ele se tornou um servo. E no versículo 7 diz, versículo 7 e 8, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar essa ideia. E esvaziar-se não é deixar de ser. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser revestido de glória e majestade. Ele nunca teve a sua divindade sequer riscada. Mas ele abriu mão. Esse esvaziamento não significa que ele abandonou ser Deus, mas significa que ele abriu mão dos seus privilégios celestiais para cumprir o plano de redenção de Deus. E a sua humilhação resultou na nossa salvação. Imagine você que em nenhum instante da eternidade os anjos pararam de estar prostrados diante de Jesus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em nenhum instante de toda a eternidade, os anciãos, os seres viventes, deixaram de estar prostrados diante dele. Em nenhum instante de toda a eternidade, ele saiu da destra do Pai. Mas no tempo e no espaço, ele assumiu uma figura de homem. E em vez da coroa de glória que lhe pertence por natureza, ele vestiu uma coroa de espinhos. Em vez de santo, 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 ele teve que ouvir, ao lado de um pecador chamado Pilatos, o povo gritar: crucifica-o, crucifica-o. Em vez de ter todo o universo em adoração diante de si, ele ouviu o povo: solta Barrabás. Em vez de toda a exaltação que lhe é digna, a palavra diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo o nome, e nós vamos ver aqui depois o quanto isso impacta a glória dele, não a nossa. Um nome que está acima de todo o nome. Ele teve que ouvir impropérios: você não é Deus? Desce da cruz, salva você mesmo, você não é o cara. O que é isso? Isso é esvaziar-se. Eu gosto muito de um livro, ele não é tão teológico assim, mas ele é maravilhoso, o título do livro é Ele Escolheu os Cravos. E me impactou muito, o capítulo 12 ou 13 do livro. Max Lucado, ele escreve como um salmista. Quem gosta de ler salmos, você vai ler os livros de Max Lucado, ele é bem salmista, assim, sabe? Eu não lembro se foi o capítulo 12 ou 13, onde Max Lucado, escrevendo acerca dessa humilhação de Cristo, ele falava mais ou menos assim: não imagine você que por um instante sequer, enquanto os guardas seguravam o braço do Salvador, enquanto um apontava o cravo e outro levantava o martelo, que ele não pudesse dizer: chega, deu, acabou. Não lhe faltava poder em nenhum instante da sua humilhação, mas ele obedientemente se humilhou. Tomou forma humana e dentre os homens como servo, e obedeceu até a cruz do Calvário. E aí você olha Paulo usando esse exemplo para dizer o quê? Tenham vocês mesmos o mesmo modelo, sigam o modelo dele. Não, mas eu sou teólogo. E? Não, mas eu sou empresário. E? Não, mas a minha conta bancária é gigantesca. E ele é Deus. E ele não considerou
que ser Deus era algo que ele pudesse tirar vantagem. Olhar para Cristo é o que nós precisamos. Nós já fomos salvos por Cristo. Nós vivemos por Cristo. E nós somos convocados a viver da mesma forma como Cristo viveu. E essa forma de viver, ela é profundamente poderosa, irmãos. A ponto de que Paulo diz que por isso, pela forma de viver de Cristo, pela obediência de Cristo, em figura humana, obedecendo ao Pai, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é óbvio, irmãos, que essa glória não será compartilhada conosco. Então, não, vou ser obediente também, porque depois lá na frente tem lucro, né? Vou ser exaltado, né? As canções infames que se canta hoje, né? Quem te viu passar na prova. Eu não devia ter lembrado disso. Vou ficar a semana inteira com esse negócio na cabeça, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ficar sentado e o outro. Não, não é isso. Isso é pecado. Porém, quando nós vivemos ao modelo de Cristo, embora nós não recebamos a glória que é de Cristo, mas nós somos chamados a compartilhar. Essa glória é derramada sobre nós. A graça de Cristo vem sobre nós e nós somos incluídos em todo o projeto redentivo de Cristo por causa dele. Assim como Cristo nos deu o exemplo da humildade e obediência, nós somos chamados a seguir o mesmo caminho. Nós somos chamados a andar em submissão à vontade de Deus, o nosso Pai. Em que áreas da nossa vida nós precisamos abandonar o nosso ego e abraçar a humildade de Cristo? Lembra, ele sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo da que ele pudesse tirar vantagem. E ele se humilhou e foi para a cruz. A gente está disposto a servir assim? Para que a gente brilhe a luz de Cristo, a gente precisa disso. Último lugar, para que a gente brilhe a luz de Cristo com satisfação, com alegria, a gente precisa caminhar em santificação. Lembra que eu não estou falando de moralismo, mas lembra que a Bíblia, quando ela trata de graça, ela não está dizendo de uma graça barata que não nos transforma. Versículo 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Seguir o modelo de Cristo é a forma mais prática e objetiva de vivermos em santificação. A isso Paulo chama aos irmãos a que desenvolvam a salvação. E o que é desenvolver a salvação? Já parou para pensar nisso? Será que amanhã eu estou mais salvo do que hoje? Será que amanhã eu sou um salvo melhor do que hoje? Eu costumo dizer que quando a gente é salvo por Cristo, a gente já está pronto para morrer. Sabia disso? Foi salvo pela graça, já pode morrer em paz. Qual que é o nosso problema? É viver. Já fomos justificados de uma vez por toda. Podemos ir para a glória. O problema é que enquanto nós vivemos aqui, a gente ainda continua travando uma dura luta contra o pecado. O desenvolvimento da salvação é o processo pelo qual nós somos chamados a uma vida de humildade, seguindo o modelo de Cristo e colocando toda a verdade do Evangelho de Cristo em prática na nossa vida diariamente. Veja bem, não é uma questão legalista, eu quero afirmar mais uma vez. Tanto é que Deus nos dá o auxílio para isso. O que ele diz no versículo 13? Veja bem, ele nos chama. Vocês precisam viver desenvolvendo a salvação de vocês. Vocês vão fazer isso por força própria? Não. Versículo 13 ele diz: porque Deus é quem efetua o querer e o realizar. Segundo quem? A vontade dele mesmo. De forma que o próprio Deus opera a obra santificadora dele em nós, pela ação do seu Espírito. Como nós contribuímos para isso? Sendo obedientes, nos submetendo à vontade de Deus. Ele já nos providenciou tudo aquilo que nos é necessário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós,
a palavra, o evangelho, os sacramentos, a vida comunitária, os meios de graça. Estudamos aqui na nossa escola bíblica a profusão. Deus providenciou tudo para que nós vivamos assim. Por isso, irmãos, por fim, nós somos chamados a sermos luz no mundo, vivendo de um modo a testemunhar a transformação de Cristo em nossas vidas. Isso é santificação. Santificação é permitir que cada dia mais a luz de Cristo brilhe em nós. Santificação é cada dia mais abandonar as nossas vontades na cruz de Cristo e seguirmos a vontade do Senhor. Santificação é cada dia mais nos submeter ao querer de Deus, a palavra, as Escrituras. E isso inclui abandonar murmuração, contenda, viver uma vida irrepreensível. É o que Paulo diz a partir do versículo 14. Façam tudo sem murmuração e sem discussão. Para que a gente viva que jeito? De maneira irrepreensível e pura, sendo filhos de Deus inculpáveis no mundo, numa geração pervertida e corrupta, na qual nós somos chamados para ser o quê? Luzeiros no mundo. Ontem, na hora que nós fomos sair para ir para a chácara, eu saí com o carro de casa e aí eu perguntei para o Vinícius se tinha os pedestais lá. O Vinícius falou, não, pega lá na igreja que nós não pegamos os pedestais. E eu vim aqui na igreja pegar os pedestais. Eu falei, meu Deus, como está escuro o caminho. Aí eu percebi que tinha uma luz queimada lá e uma lâmpada queimada aqui. E quando a luz não brilha, nós temos dificuldade de enxergar as coisas. Não é assim que você faz de noite? Vai ligando as coisas para que você veja. A ideia das Escrituras é que nós sejamos a luz que brilhe sobre o mundo, para que o mundo reconheça a Cristo, o mundo reconheça que está em pecado e que precisa de Cristo. E nós fazemos isso pregando o Evangelho e vivendo de forma testemunhal. Diz que nós vamos brilhar como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, iluminando o mundo com o Evangelho. Uma vida de santificação é isso. É pregar e viver. E pregar e viver. A santificação é obra do Espírito Santo na vida do crente. Como nós vemos lá no Catecismo de Heidelberg, ele deixa isso muito bem claro para nós. É o Espírito que nos conduz em uma vida santa, que nos dá forças para resistir ao pecado. Embora nós tenhamos responsabilidade na nossa santificação, é Deus quem a produz, é Deus quem dá o desejo, é Deus quem nos capacita, e Ele faz isso de acordo com o seu tempo. Por isso nós devemos viver uma vida de santificação. Nossa vida tem refletido a luz de Cristo? Nós estamos crescendo em santidade? Nós temos nos tornado testemunhas eficazes de Cristo? Para a gente pensar. Para a gente pensar nisso. Como membros do corpo de Cristo, irmãos, nós somos chamados a viver em unidade e humildade, seguindo o exemplo do nosso Salvador, de forma que a nossa vida imite o exemplo de abnegação e obediência de Cristo. Em santificação, testemunho, resplandecendo-nos como luzeiros nesse mundo. Diante daquilo que nós vimos nessa passagem, é importante que cada um de nós busque viver assim. Lembra? Fomos salvos por uma nova vida, um novo estilo de vida. Isso não é legalismo, isso não é moralismo, isso é cristianismo. Transformados de um antigo viver para um novo viver. Em humildade, serviço, santificação, confiando no poder de Deus para realizar a obra que Ele tem para nós, em nós, por meio de nós, para a glória do seu próprio nome. Que o Senhor nos abençoe e continue guardando o nosso coração e nos fortalecendo nele todos os dias, até que Ele venha. E aí nós estaremos diante dEle o tempo todo, em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela manhã, pela vida, obrigado por podermos louvar e bendizer o Seu nome. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Tua palavra nos diz que é o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Que nós estejamos atentos à voz do Teu Espírito,
nos conduzindo a uma vida humilde, nos conduzindo ao modelo de Cristo, que cada dia nós olhemos para o Senhor e vejamos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Sejamos fortalecidos pela Tua graça, a mesma graça que nos salvou e que nos acompanha diariamente nos fortalecendo. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, opere em nós esse processo de santificação, como alguém, Deus, que vai polindo um vidro e um espelho, para que aquilo se torne cada vez mais transparente e reflita a luz e brilhe a luz que vem do Senhor. Santifica-nos pela Tua graça, nos ajuda a viver assim, para a glória do Senhor mesmo, que nos chamou. No nome de quem nós oramos. Amém.